Boa noite, pessoal. Calma, deixa eu me organizar aqui, tá? Para poder a gente dar início à nossa mentoria. Deu, Thiago. E aí, boa noite. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu sei como é que tá. Tô ótimo. Muito bem. Deixa eu encaminhar a live aqui pra galera. Tá ok. Organizar essa luz. Enquanto isso, você pode estar enviando aí também. Quero dizer que é um prazer estar aqui falando contigo, viu? Tá, eu que agradeço pela oportunidade de estar podendo expressar os meus conhecimentos para as pessoas também que podem estar passando pelas mesmas situações. Perfeito. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tu é de Pernambuco, é isso? Aham, isso mesmo. Interior de É, Pernambuco. que da hora. Olha aí, o Nordeste em peso, não é verdade? Sim. Futuros milionários do Nordeste. Muito bem. Para o pessoal que está entrando aí, muito boa noite. A gente vai conversar um pouco hoje sobre como desenvolver uma mentalidade de sucesso, né? E eu já queria que você, Jailza, começasse falando para a gente se o ambiente ele importa ou não importa. E porque assim, tem muita gente, as pessoas que estão vendo aqui agora ao vivo e que vão acompanhar depois que essa live vai ficar salva, elas pensam assim: ah, para eu ter sucesso eu precisaria morar numa capital, para eu ter sucesso eu precisaria, né, morar numa cidade grande, ou às vezes de repente fora do país. O que você tem a dizer sobre isso? A pessoa, para ela ter uma mentalidade destravada de sucesso, ela precisa estar em um lugar específico ou independentemente do ambiente que ela esteja, ela consegue destravar isso daí? Bom, Tiago, e a resposta aí vai depender da mentalidade. Por quê? Eu acredito que o sucesso, ele depende não apenas do lugar que você vive, apesar dele interferir, dele mudar algumas situações, ele não interfere totalmente, ele não pode limitar. Apesar do ambiente ser escasso, você tem que pensar, o que vai me limitar é o ambiente ou a minha mente? E aí eu acredito que o ambiente, mesmo ele interferindo, ele não pode limitar você, porque o que vai definir o sucesso, não apenas na área profissional, não vai ser o ambiente, mas sim a mentalidade que você tem. Perfeito. Quando a gente fala de ambiente, de a gente entende uma coisa, o ambiente ele molda os nossos pensamentos, o ambiente ele molda as nossas crenças, mas algo que eu venho falando, que é algo que você também defende, é que independentemente de onde eu estiver, geograficamente falando, eu posso sim desenvolver uma mentalidade de sucesso. Eu posso sim desenvolver uma mentalidade onde eu posso alcançar os meus objetivos, eu posso chegar onde eu quero. Eu já quero deixar algo bem claro para todo mundo que está assistindo aqui agora, é que ponto passivo. Você nasceu para ser um sucesso. Então isso aqui já é algo que você precisa ter em mente. Sim, para começar a entender tudo que a gente vai falar aqui hoje, você precisa ter esse entendimento. Você nasceu para ser um sucesso. Deus te criou para ser um sucesso. Então, independentemente de onde você estiver, seja na capital lá de Pernambuco, seja na capital do Maranhão, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, ou seja no interior. Se você entender que você nasceu para ser um sucesso, você pode sim desenvolver uma mentalidade, né, destravada, independentemente de onde você estiver, certo? Mas se eu entender que eu nasci para ser um sucesso, tudo bem? Então, deixa eu só deixar isso aqui separado. Você que está aqui assistindo a gente, eu quero já deixar você ciente de uma coisa. Isso aqui não é só uma live, isso aqui é uma aula. Então já aproveita e manda aí para seus amigos. A gente está conversando aqui hoje sobre como ter uma mentalidade de sucesso. Eu percebi que agora que minha câmera apareceu, que estava tudo escuro aí, que o pessoal estava falando, né? Sim. Caramba, eu estava falando tudo escuro aí, ninguém estava vendo meu rosto, meu Deus do céu. Enfim, tô aqui agora.
Então, independentemente de onde eu estiver, eu posso desenvolver uma mentalidade de sucesso. E o primeiro ponto que eu queria trazer é esse, é entendendo que você nasceu para ser um sucesso, sabe? E tem algo, Jailza, que eu acho muito interessante, é que às vezes a gente olha as pessoas que têm dinheiro, que têm carro, que têm riqueza, e pensa que isso é algo fora do comum. E pensa que Uhum, isso é algo assim que, meu Deus, isso aí é só para um tipo de pessoa. Não, gente, isso era para ser o básico. Sabe por quê? Porque o sucesso está dentro de você. Você foi criado para ser um sucesso. Desde o momento que você nasceu, você já foi criado para ser um sucesso, para reinar em vida, para ter uma vida plena, uma vida de riqueza. Agora, por que que a gente não consegue ter isso? E aí eu inclusive faço a pergunta e eu espero que a Jailza responda. O sistema de crença que foi implantado na gente. Jailza, por favor, fala pra gente um pouco do sistema de crença e como que isso afeta, como que isso trava, como que isso prende o nosso crescimento. bom, vamos lá começar, né? Um ponto que eu acho importante é que as pessoas acreditam que por as pessoas viverem, por exemplo, eu moro na cidade pequena, que na verdade não é considerada tanto uma cidade, ainda é considerado um distrito, e as pessoas que vivem nessa cidade, elas têm a mentalidade de que você tem que permanecer aqui, porque o lugar é pequeno e você tem que ser pequeno também, você não pode ser além do que o lugar está proporcionando. E isso as pessoas ensinam desde cedo. Eu vejo muitos jovens também aqui na cidade que não se importam, por exemplo, com a educação, vamos supor, né? Vamos citar o um exemplo. Com a educação, porque elas acreditam que elas nasceram para viver limitadas por conta do ambiente e para serem escravas, vivendo, recebendo aqui o mínimo do mínimo, sofrendo bastante, como é o caso aqui das limitações da cidade que eu moro. E isso foi implantado principalmente pelos pais, porque isso vem passando de geração em geração, né? E de certa forma, querendo ou não, a nossa mente ela absorve tudo e ela vai adaptando, você vai se moldando a partir do que você ouve. Então, se, poxa, os meus pais, os meus avós passaram por essa situação, os meus pais também, eles vão acreditar, vão se moldar nisso e vão me ensinar que isso é o que eu mereço. Tá? É claro que não é por maldade, mas sim porque eles foram ensinados a ter essa crença de limitação. Exato. Não é culpa deles, né? Isso. Foi eles aprenderam, eles aprenderam e passam para a gente. E isso é muito interessante porque na mente dos nossos pais, a gente nunca vai além do que eles foram, Isso. né? Desse jeito. Se eles conseguiram no máximo um trabalho que paga ali um salário mínimo, na mente deles a gente também vai conseguir só isso. Então, por exemplo, aconteceu algo esses dias aqui em casa que um amigo meu chegou, né, e fez um comentário. Não foi nem comentário maldoso, falou: "Ah, o Thiago agora só quer ser palestrante, só quer ser coach, né, só quer dar palestra, né? Tipo assim, não quer trabalhar, só quer, né?" Aí alguém da minha família deu uma risada assim, tipo, mano, vai procurar trabalho, né? E eu não culpo ele, gente. Eu sou curado em relação a isso. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu entendo que essa é a mentalidade deles. Agora, como a Jailza bem falou, e eu quero que você que está vendo agora já entenda isso também. Você não é obrigado a seguir o mesmo caminho que seu pai seguiu. Você não é obrigado a seguir o mesmo caminho, a mesma rota, a jornada, traçar a mesma jornada que a sua família tem traçado. Se a sua família vem de pessoas que são escassas, sabe? Aquela coisa de apaga a luz aí que a energia vem cara, fecha a porta da geladeira porque a energia vai vir cara, né? Então, assim, meu Deus, tudo isso é escassez, tudo isso é um padrão de mentalidade que a tua família desenvolveu. E fica de boa, porque você não precisa seguir esse padrão, meu filho, minha filha. Você não precisa seguir esse padrão. Graças a Deus que você não precisa. E a gente está aqui hoje para te mostrar como você vai deixar de seguir esse padrão e vai destravar um momento diferenciado, tá? Só para fazer um comentário, Jair. Esses dias eu estava em casa, eu ia almoçar, né? Já era hora do almoço. E aqui onde eu moro, e eu acho que em todos os interiores, as pessoas têm o costume de comer em bacias de plástico, sabe? Nessas coisas de plástico. E eu lembro que eu
Ei, eu peguei a bacia de plástico, ia lá para a panela e veio uma voz assim dentro de mim. Disse assim: olha, pega o melhor prato que tiver. Pega o melhor prato que você achar no armário e você vai almoçar no melhor prato que você encontrar. Eu encontrei, que é um prato bem grande assim. Ele é todo diferenciado lá. Interessante, a gente às vezes tem essas coisas dentro do armário, a gente não usa. Tem taça, tem todas essas coisas, mas a gente quer beber num copo de alumínio amassado. Isso E parece quer, besteira. Sim, sim, pode fala, falar. pode falar. E quer, tipo assim, quer ficar com o resto, vamos dizer, mas quer guardar sempre o melhor pro outro. E eu fico entendendo, por quê? Eu não mereço também o melhor? Tem que ser sempre pro outro? E eu fico assim, meu Deus, tipo uma Sim. lógica nisso. Quando vem alguém de fora, aí não, prepara o que tiver de melhor. E por isso que estão dentro de casa, né? Então, assim, E- a gente tem o melhor e quer usar o pior. E tem gente que fala, isso aí é misticismo, isso aí. Gente, entenda uma coisa. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você faz, você está programando sua mente o tempo todo. Então, se você Uhum. está bebendo num copo de alumínio amassado, você está enviando que mensagem para o seu cérebro? Meu Deus do Ah, céu. eu mereço o básico. Eu mereço o básico, não é O que verdade? tiver tá. Exato, o que tiver tá bom. E aí, aqui entra outro ponto. Eu não sei se eu estou indo aprofundado muito rápido. Desculpa, gente, que eu sou empolgado. Quando eu começo a falar dessas coisas, eu viro uma máquina. Aí eu falo demais, às vezes eu quero entrar já num assunto assim. Mas veja, querer ser diferente não é questão de você querer ser melhor do que ninguém, não é questão de ego, não é orgulho, não é soberba. Não. Tem gente que fala assim, eu quero ser humildezinho, quero continuar vivendo aqui nessa vida que eu tô levando, porque se eu desejar mais vai ser orgulho. Aí tem gente que já fala que é pecado, Deus não quer que você viva uma vida desse jeito. Gente, Deus te projetou para ser um sucesso. Eu, eu, Exatamente. eu acredito que mais ofende a Deus você não viver aquilo que ele fez você para ser, não é verdade? Do que de fato você Sim, assumir a sua identidade. A Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança de Deus, certo? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, que vida que eu nasci para ter? Será que você nunca pensou isso, gente? Será que você nunca parou para pensar isso? Não é não? exatamente. Tem uma frase, Thiago, que eu costumo repensar e ficar analisando, que é o seguinte: tem a ver com o ambiente e a mentalidade, que se refere que Eva, ela pecou, né, ela errou e perdeu no paraíso, e Jesus ele venceu no deserto. E aí, se a gente for associar com o nosso tema da nossa mentoria, o paraíso ele pode ser uma cidade grande, com várias oportunidades, e tem uma pessoa lá com a mentalidade fraca, não consegue ter suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, suas opiniões, e não consegue desestagnar. Mas se a gente for para o deserto, né, por exemplo, a cidade que eu vivo, né, um ambiente pequeno, com muita limitação, mas eu tenho uma mentalidade diferente. Então, vamos supor, Jesus venceu, claro, né, no deserto, um ambiente escasso, de muita dificuldade, por conta da mentalidade. Ele sabia o propósito dele, sabia onde ele queria chegar. Então, não é o ambiente que limita, é a sua mente. Uau! Meu Deus do céu. Olha, se eu fosse você que está aqui ao vivo, já botava no comentário, não é o ambiente, é a mente. Meu Deus. É, ó, pensar. Meu Deus, ó. Putz. Porque veja, eu conheço pessoas que tiveram muitas oportunidades, assim, oportunidades, a pessoa teve oportunidade de bandeja que hoje tava para ser milionário, né? Às vezes um negócio do pai, uma loja, um supermercado, mas a pessoa não desenvolveu. E muito pelo contrário, quando assumiu o negócio, quebrou. É o ambiente? É a cabeça da pessoa. Exatamente. Olha que código top. Você nunca vai além da onde a sua mente vai. Você nunca vai, né? Você nunca vai chegar num lugar se sua mente não for primeiro. Então, até onde você está limitado a pensar que você consegue ir? Fica tranquilo, você só vai até aí. Se Verdade. você, se você tem uma mentalidade
de que eu não mereço ganhar 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil reais por mês. Fica tranquilo, você não vai ganhar. Não importa quantas mentorias você assista, não importa quantos cursos e treinamentos do Thiago e da Jailza você compre e você faça, não adianta você vai morar fora do país. Se a sua mente não for uma mente que pensa assim, eu sei que eu posso mais. É assim que tem que ser. O problema é que seu pai falou: não, você precisa fazer um concurso e ganhar só o seu salário mínimo aí nesse trabalho. Não, você não pode pensar grande. Moço, você mora em Buriticupu, Maranhão, uma cidade que está cheia de vossoroca, cheia de buraco na cidade. Como é que você quer pensar em ser milionário? Como é que você quer pensar em criar uma rede de network dos próximos milionários da tua cidade? Se a tua cidade, o povo. Entende? Então, assim, não é o ambiente. E quando você entende isso, meu Deus do céu, nada te para. Uhum. Nada te para. Pode falar. Então, Recentemente eu estava estudando alguns idiomas, né, querendo estudar alguns idiomas, e chegou uma pessoa e falou: "Para que você quer aprender outros idiomas? Para a gente viver aqui?" Eu fiquei: "Sim, a gente vive aqui, mas eu não vou ficar só aqui." Então, principalmente a gente que trabalha com comunicação virtualmente, né, presencialmente também, a gente precisa ter esse hábito de aprender outros idiomas, que a gente não se limita aqui. sim. Imagina aí quando a gente for chamado para dar uma palestra lá nos Estados Unidos, né? E aí, ó, tem que saber. Eita, vamos lá. Olha, é, tem algo aqui que eu pontuei que eu queria falar também, quando a gente fala de ter uma mentalidade de sucesso, é que eu já falei, ter uma mentalidade de sucesso não é ser, agora eu vou ser coach, você é alguém diferenciado. Não. Quando você tem uma mentalidade de sucesso, você está simplesmente sendo quem você nasceu para ser. Ponto. Isso aqui já é algo que a gente já entendeu. Show de bola? Você não nasceu para ser um fracasso. Gente, do tanto de espermatozoide que tava correndo para fecundar o óvulo, foi você que conseguiu chegar. Pelo amor de Exato. Deus. Meu Vocês Deus do não. céu. Né? Como é que você acha que você nasceu para ser um fracasso? Então veja, o problema é a mentalidade que você tem. E essa mentalidade ela foi formada pelas crenças. Essas crenças foi formada por aquilo que você ouviu desde pequeno, sabe? É, tem algo, eu vou abrir o meu coração com vocês aqui agora ao vivo. Tinha uma crença que eu consegui identificar ela, porque assim, para você destruir uma crença, você precisa identificar ela primeiro. Eu identifiquei, tal, enfim, e fiz uma ressignificação, né, que a gente chama. Que era o seguinte, a minha avó, ela falava assim: Thiago, todo brinquedo que tu pega, tu quebra. Ela falava desde pequeno isso pra mim. Todo brinquedo que eu pegava, eu quebrava. E aí ela falava isso: tudo que tu pega, tudo que tu põe a mão é pra quebrar. E aí isso me acompanhou por muito tempo na minha vida. E tudo que eu pegava, seja de brinquedo, seja de alguma coisa, computador, videogame, alguma coisa que eu pegava, sempre quebrava. E aí esses dias, caraca, eu acho que eu tenho essa crença de que tudo que eu pego quebra. E aí eu descobri na palavra, onde Deus fala que onde tu pôr a mão, Ele vai abençoar. E aí eu falei, opa, peraí. Existe a crença que colocaram em mim, que o ambiente implantou em mim, e existe aquilo que Deus está falando a meu respeito. Então eu preciso fazer o que? Uma decisão. Eu vou ficar com o ambiente ou eu vou ficar com o que Deus diz? Aí eu pensei, caraca, onde eu coloco a minha mão é abençoado. Onde eu toco, prospera. Tudo que eu faço dá certo. E, gente, sabe o que é mais louco? É que às vezes pode até não dar certo. Mas o que importa é a mentalidade. É você Exato. continuar dizendo e crendo, vai dar certo. Que coisa, não é? E, Tiago, um dos pontos que eu acho muito importante para começar a destravar a mente, primeiro, é você ensinar a sua mente a ver além daquilo que ela já enxerga. Por exemplo, Uau. quando eu olho aqui no ambiente, o que eu vejo? Cidade pequena, limitações,
e escassez e pouquíssimas oportunidades. Mas a minha mente, se eu olhar para isso, eu vou travar. Mas aí o que eu penso? Não existe só o lugar onde eu vivo hoje e eu tenho outras oportunidades. Todo lugar que você vive, por mais escasso que seja, tem uma oportunidade. Só que aí você tem que treinar a sua mente para enxergar essa oportunidade. Porque senão você não vai conseguir destravar. E o segundo ponto é, você só está travado, você só trava quando você acredita que há algo travando você. Por exemplo, eu não imaginei que hoje eu estaria dando uma mentoria online, porque eu odiava gravar vídeo, não gostava de gravar áudio por conta da minha voz. Eu simplesmente achava, não, a minha voz, ela, sabe aquela vozinha assim que não combina com gravação? E aí eu comecei a colocar na minha cabeça que eu não posso trabalhar com comunicação porque a minha voz não combina. Só que aí eu decidi começar a enfrentar isso. Até porque no ensino médio a gente gravava muitos vídeos, reportagens para projetos. E aí, querendo ou não, eu tive que sim começar a gravar. E eu percebi que não, a minha voz não interfere em nada. Que eu tinha colocado na minha mente que a minha voz era uma trava, era um empecilho, mas na verdade era o mínimo detalhe. Que se eu conseguisse adaptar ela, conseguisse moldá-la, eu conseguiria encaixar ela na minha profissão. Olha aí, você pensava que não era para você por conta da voz. Aí depois você descobriu que é um detalhe, né? Um detalhe, ó, pequeno. Imagina o tanto de gente que agora tá deixando de desfrutar, tá deixando de fazer algo que tá no coração dela, porque ela fala assim: ah, não vou gravar vídeo porque a minha língua é presa. Gente, eu conheço um cara que ele é fanho. Depois eu vou ver se eu acho o arroba dele e envio pra vocês. O cara dá palestra e o cara é fanho. Sabe essas pessoas que falam com a voz presa e tal, assim? O cara dá palestra e o cara tá ganhando dinheiro falando. E você que tá me assistindo tem a boca perfeita e tem medo de gravar um vídeo, né? Tem algo muito poderoso que quando eu entendi isso, eu falei, caraca, é sobre isso. Gente, comunicação é só a ponta do iceberg. Isso aqui que eu vou te falar, eu poderia muito bem te cobrar para te falar isso aqui, mas eu vou falar. Enfim, comunicação é a ponta do iceberg. O que realmente importa é a mensagem que você carrega, porque a mensagem que você carrega pode transformar pessoas. Tem gente, se você parar para pensar nisso, você vai descobrir que tem gente que está deixando de salvar vidas porque está com vergonha de falar, porque está com vergonha de abrir a boca, porque está com a cabeça cheia de crença errada, que isso não é para você. O que você tem que seguir o caminho do seu pai, da sua mãe, você tem que seguir o caminho que todo mundo segue. Você falou da realidade da sua região, Jair. Aqui na minha cidade, a realidade é o seguinte: ou você trabalha de domingo a domingo para ganhar R$ 800, ou você vai embora para Mato Grosso, ou para o Pará, ou para Minas. Você escolhe. Ou Aqui vai muitas, para o lado. Sim, fala. muitas pessoas já fizeram isso, inclusive os homens, eles saem daqui para trabalhar em plantação de cebola, se eu não me engano, porque eles ganham um pouco a mais. Só que, quando eles voltam, eles não investem uma parte do dinheiro. Eles, tipo, gastam dinheiro. E aí eles têm que voltar novamente. Só que se eles pegassem esse dinheiro que eles conseguiram e investissem uma parte em algo, eu acredito que ia dar um retorno e eles não precisariam ficar sofrendo, indo e voltando. E às vezes não conseguem nem o dia da passagem. Culpa do ambiente ou culpa da mentalidade? Me responda. Verdade. Meu Deus do céu, olha para você ver. Não tem para onde correr. É a mente. E o bom disso tudo é que ninguém precisa ser escravo do estado atual da própria mente. A mente é treinável. Você pode treinar a sua mente. Eu vou contar algo aqui para vocês que estão me assistindo. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, olha para você ter ideia do nível de travamento que eu tinha, Jailson. Eu levava falta estando dentro da sala de aula. Sabe por quê? Meu Deus do céu. É Eu, sério? sério, eu levava falta
estando dentro da sala de aula porque eu não conseguia falar a palavra presente. E sabe por que que eu não conseguia? Sim. Porque eu era todo desbaguelado, eu era todo travado. Eu achava que eu não ia. Eu já pensava que não ia conseguir, e por pensar que não ia conseguir, eu não conseguia. Olha que coisa louca. Então veja, quando a professora ia lá, né, falando os nomes, porque é por ordem alfabética, quando ia chegando na letra T, que é o meu nome, obviamente, eu já ficava pensando, eu preciso falar presente, eu preciso falar presente, eu preciso. Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E eu não dava conta. E aí passava o meu nome para o próximo aluno e eu levava falta. Algo tão simples, né? Tipo, falar, né? Mas, tipo, é algo pequeno, mas a nossa mente, ela, tipo, engrandece tudo. Seja coisas boas ou ruins, ela vai aumentar. Ela tem o poder de fazer isso. Olha que interessante, né? E aí Exatamente. eu não conseguia falar a palavra presente, eu levava falta. Quase que eu reprovava só por falta. Estando dentro da sala de aula e fazendo todas as atividades que eu falei que eu precisava fazer. Para você ver. Então, cara, isso é muito, muito forte quando a gente fala de mentalidade e como destravar a sua mente. Como eu falei, a mente ela é treinável. Você pode treinar a sua mente, né? Como que eu treino a minha mente? Primeiro, o que eu vejo e o que eu escuto, tá? Os ouvidos e os olhos, eles são portais, gente. Tudo que você vê e tudo que você escuta vai cair dentro do seu subconsciente e vai programar a sua mente. Aí eu te pergunto, como é que tá a mente do cara que só consome vídeo e música que fala, por exemplo, tem uma música aí que fala só preciso de um dinheiro para comprar um mé, o leitinho da... Isso. Gente, pelo amor de Deus. Não, Mas pelo amor. não tem nada. Não tem nada aqui dentro. Ela esvaziou. Acabou tudo. Aí você vê também os caras aí que tem costume de ouvir música que fala a mulher me traiu, a mulher fez isso. Aí quando vai lá, o cara leva chifre. Por quê? Atraindo, ó. Tá atraindo. Atrai tudo que a gente escuta, atrai. Porque a nossa mente, ela absorve tudo. Então, se você Sim, não for selecionar com o que você vê, com o que você ouve, você vai absorvendo tudo. E isso vai gerando pensamentos. exato. E os pensamentos eles geram ações, ações geram resultados, né? Então veja. Exatamente. Então você que está aí assistindo a gente agora, pega esse código, selecione o que você escuta, selecione o que você vê, selecione o tipo de pessoa que você anda. Gente, não é porque você mora no interior que você tem que necessariamente andar com a galera que só fala em doença, que só fala em pobreza, que só fala em desgraça. Você não precisa. Não é porque você mora no. Ah, Thiago, mas aqui eu não conheço ninguém que fala sobre isso. Pronto, seja o primeiro. Mas aí mas como é que eu vou ser o primeiro? Pronto, segue o Thiago e segue a Jailda no Instagram. Aí, ó, resolvido o problema. Já resolvemos um dos problemas, e ó, já está resolvido. Olha aí, se você Porque, tinha um problema. Ah, às vezes, você, por exemplo, você vai sair com um grupo de amigos, né? E aí você vai naquela animação toda. Só que sempre no meio tem aquela pessoa que reclama. Aquela pessoa que, tipo assim, todo segundo ela tá com um problema para reclamar. E aí quando você volta num peso. Às vezes você pegou pensamento negativo, problema que nem é seu. Mas de tanta pessoa reclamar, de tanto você absorver, você acabou pegando para si. Coisa que nem é sua. isso é muito ruim. Eu lembro de um dia que eu estava dentro de um carro, eu estava a trabalho nesse dia, e um rapaz disse assim: Rapaz, eu não gosto de gente que só fala de grandeza. Ah, só fala de riqueza, só fala de dinheiro, só fala de carro. Na hora, me deu vontade de eu falar assim: Meu amigo, eu só não te jogo para fora desse carro porque o carro não é meu. Mas dá vontade. Como assim você não gosta de alguém que fala de grandeza? Você... Não é do planeta Terra. Meu Não é. Deus, meu Deus. Aqui não é.
Aí, ó, nesse ponto. Inclusive, gente, já deixar um espaço para você que está assistindo. Você pode mandar sua pergunta. Você pode tanto escrever no comentário, ou então você clica nessa bolinha que tem uma interrogação. Você faz a pergunta que a gente vai responder com todo prazer, viu? Aqui entra algo muito interessante, como eu já tinha falado há uns minutos atrás. As pessoas elas têm essa tendência de achar que eu não posso pensar em coisa grande porque eu preciso ser humilde, né? Sim, Eu não posso pensar em um carro, em uma Porsche, eu não posso pensar numa casa, numa mansão, não posso pensar em milhões na minha conta porque eu preciso ser humilde. E assim, gente, sinceramente, eu quero até te convidar a refletir comigo. Você que fala que dinheiro não é importante, você que fala que você que pensa que você não quer ter uma vida acima da média, você que acha que tudo isso é papo de coach, tudo isso é papo de besteira. Quando sua mãe estiver doente e não tiver vaga no hospital público e você não ter dinheiro para levar ela para o particular, será que dinheiro não vai ser importante nessa hora? Quando você tiver algum parente que precisa de atendimento rápido e não tem vaga, né? Quando você vê o seu filho ou a sua filha te pedindo algo que o seu saláriozinho não consegue proporcionar, será que dinheiro não é importante? E aí eu te pergunto, será que a vida é só acordar cedo, ir para o trabalho, nada contra o trabalho, tá? Nada contra a CLT. Eu já fui CLT por um bom tempo. Eu acredito que você estar dentro da CLT é receber uma ajuda de custo enquanto você aprende. Depois que você aprendeu, você vai e toca o seu negócio. Pronto, está resolvida essa questão. Ninguém aqui é contra a CLT em si. Enquanto você está lá, você está aprendendo, você está recebendo uma ajuda de custo. Agora, você não precisa ficar lá para sempre. Você não precisa ficar nesse seu trabalho para sempre, gente. Pelo amor de Deus, tá? Então, assim, você que pensa que não é importante ter uma mente de sucesso, que não é importante ter essa visão, pense muito bem nisso. Porque, como eu falei, você só vai até onde a sua mente vai. Como é que você quer ser um milionário se você tem mente de alguém que ganha R$ 1.000 por mês? sim, exatamente. E aí, Tiago, você falou, a gente não está criticando quem trabalha CLT. Todo trabalho é digno. Porém, muitas pessoas, eu vejo inclusive em reportagens, às vezes demoram horas e horas para conseguir voltar para casa por conta que teve um problema no metrô, nos ônibus. E aí, de certa forma, por exemplo, vamos supor, eu estou chegando, preciso voltar para casa, acabei de sair da empresa. E aí teve atraso no ônibus. Cheguei lá, o quê? 9, vamos supor, quase 10 horas da noite. E aí eu perdi bom tempo de ficar com a minha família, porque eu me atrasei. E aí, a questão do trabalho, quando você trabalha, né, CLT, quando há imprevistos, você perde muitos momentos bons com as pessoas que você convive. E aí, as pessoas têm uma frase que elas, não sei se é desculpa, não sei se é julgamento, elas falam: ah, dinheiro não traz felicidade. Sim, realmente. Mas a felicidade ela é um sentimento, ela é uma emoção. E ela é gerada aqui dentro de você por momentos bons que você vive. Porém, o dinheiro ele traz a sensação de liberdade geográfica. Você pode ir para onde quiser e quando quiser, sem pedir permissão, sem estar se humilhando. E isso gera um sentimento de prazer. Poxa, eu sou útil, eu posso fazer por mim. Isso vai gerar felicidade. Não é que a gente está colocando o dinheiro como a gente só vai ser feliz se tiver o dinheiro, não. Mas ele contribui também pelas ações que a gente faz diariamente. Exatamente. Dinheiro não traz felicidade, é uma frase que as pessoas gostam muito de usar, né? Exatamente. Tem um vídeo do Thiago Finch que ele fala só fala isso quem não tem dinheiro. É, não traz felicidade. Você tem dinheiro, não vai trazer felicidade mesmo, você não tem. Aí quer Só fala criticar quem quer. dinheiro. É verdade. Então veja, poxa, dinheiro não traz felicidade, mas eu adoraria chorar dentro do meu Honda Civic, mano. Eu Assim, eu também. choraria com todo o prazer do mundo, sabe?
Fala. Eu choraria horrores, eu passaria um dia inteiro. Pois é. Então veja. E outra coisa muito importante. Gente, esse conteúdo que a gente está entregando aqui está muito rico, pelo amor de Deus. Se você ainda não enviou para o seu amigo, para sua amiga, aproveite essa oportunidade aí. Olha, eu acredito que a riqueza ela tem um propósito, certo? Qual é o propósito da riqueza? É transbordo. Ponto final. A riqueza ela tem esse propósito. Então, vamos imaginar que eu estou no meio da noite, eu estou dormindo, e alguém, sei lá, está precisando de uma ajuda financeira. Vamos lá que essa pessoa ela ore, ela peça a Deus, Deus, eu estou precisando de uma ajuda financeira. E aí eu sou um cara muito próspero. E aí eu estou dormindo, eu acordo de madrugada e do nada vem uma voz no meu interior falando, olha, faz um pix para fulano. Eu vou lá, faço o pix para fulano. Transbordei na vida daquela pessoa. Ou então eu estou na rua. Gente, eu tenho muita vontade de fazer isso, de estar na rua com o meu carro e chegar alguém vendendo bala, alguma coisa, eu pegar uns R$ 2.000 e entregar assim, ó. Pega, Eu acho moço, muito vá para casa descansar. Vá para casa descansar. Chega de trabalho por hoje. merece. Então, assim, agora, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? Não é verdade? Exatamente. As pessoas costumam, algumas, né, não todas, elas meio que querem, vamos dizer, julgar Deus. Ah, mas Deus é justo, então por que tanta pessoa passa fome? Vamos citar exemplo de várias crianças, né, lá na África. Só que temos um versículo que diz que aquele que tem o poder de fazer o bem, né, que pode fazer o bem, esse o faça. Então, se eu tenho dinheiro, vamos supor, sou milionária, agora não mais seremos, sou milionária. E eu vejo pessoas passando fome e eu posso ajudar, mas vamos supor, eu não ajudo. Então, como é que eu vou dizer que Deus não alimenta essas pessoas, não se importa com elas, se Ele me deu a oportunidade de ajudar, eu estou fazendo por elas e estou fazendo por Ele ao mesmo tempo, mas eu não ajudo. Então, não existe lógica. Você está vendo aí, né? Não existe lógica. Transbordo. É o propósito da riqueza, é o transbordo. Tá bom? Exatamente. Então, assim, gente, por que que é importante a gente desenvolver uma mentalidade de sucesso? Por que que é importante a gente desenvolver uma mente onde a gente entende que a gente pode ir muito mais além do que os nossos pais foram? Não é por você. Isso não é egoísmo. Se o Thiago ele se torna um milionário, imagina a quantidade de pessoas que o Thiago pode transbordar. Uhum, exatamente. Minha mãe, minha avó, meu avô, minhas tias, meus primos, meus discípulos, meus amigos. Então, não é sobre mim. Eu quero que você entenda isso. Não é sobre você. Não é sobre o eu. É sobre nós. Todo mundo ganha. Quando eu Exatamente. paro, quando eu paro de pensar e agir igual um medíocre, todo mundo ganha. Quando eu paro de achar que a minha vida é só para bater ponto e, e comprar um Gol financiado e não sei quantas vezes e botar um som e no fim de semana eu botar o paredão, né? Quando eu paro de achar que eu sou só mais um no mundo e seja lá o que Deus quiser, não é nem o que Deus quiser, porque o que Ele quer é que você prospere. Tem gente que fala assim, né? Que seja o que Deus quiser. Não, aí tá mais para seja o que o diabo quiser. Porque o que Deus quer de você é que você prospere. Nossa, a prosperidade é algo maligno. Aí entra aquela coisa, né? Teologia da prosperidade, só fala de dinheiro. Não, é você que pensa tanto em dinheiro, porque não tem que tudo que você escuta você pensa que é sobre dinheiro. A gente não está falando sobre dinheiro. Estamos falando sobre você ter uma mentalidade de alguém que entende que foi criado para ser um sucesso. E aí, a partir disso,
Você conquista todas as coisas. Na verdade, as coisas elas vêm até você. Eu aprendi algo muito poderoso, Jailza. Isso aqui, novamente, eu poderia cobrar para ensinar isso aqui, mas eu não vou cobrar. Olha só. Nós somos poderosos. A gente, às vezes, pensa o seguinte: eu quero ter um carro. Então, eu vou mentalizar, eu vou visualizar, eu vou fazer uma oração, vou fazer um negócio aqui. Eu quero ter um carro. Mas, gente, não é assim. O que você precisa fazer é assumir a sua identidade. E todas as coisas, elas vêm. Tudo vem. Mas quando você assume a identidade de que você nasceu para ser um sucesso. Quando você para, olha para você mesmo, você se olha diante do espelho e fala: Meu, se eu nasci, se eu acordei hoje, é porque Deus acredita em mim. É porque tem algo para eu fazer nessa terra. É porque tem, de alguma forma, eu vou contribuir com a humanidade, eu vou contribuir para que as pessoas tenham uma vida melhor. Não é só sobre mim, é sobre a minha família, é sobre uma geração de pessoas, é sobre uma multidão de jovens, de uma galera que está vindo aí depois de mim. Então, gente, pelo amor de Deus, se você sair dessa live hoje, continuando pensando que você é só mais um, eu moro lá onde Judas perdeu as botas. Eu não vou ter sucesso, gente. Para com isso. Seja o primeiro onde você está. Eu tenho certeza que você vai inspirar pessoas. Vai se levantar uma galera que vai te odiar. Vai se levantar a galera que vai falar que você é doido da cabeça. Menino, tu tá em Chique Chique Bahia. Para de ser doido. Mas tenha a certeza, você vai inspirar a gente. E Deus vai trazer as pessoas certas para se conectar com você. Como Deus tem feito comigo. Como tem feito com a Jailza. Né? Então, não é o ambiente, é a mentalidade. Pode falar, Jailza. Eu estou falando demais, meu Deus do céu. Sim, você falou que em relação ao ambiente, né? E aí tem uma pessoa que me influencia bastante, que é a Naira Alencar. Ela é uma grande comunicadora e ela também já viveu toda a infância dela e adolescência no interior. E aí, a gente falou naquela hora sobre a questão de você ser seletivo com o que você escuta, com o que você vê. E você precisa aprender a seguir pessoas que alimentem a sua mente a você chegar onde você quer. Por exemplo, eu quero trabalhar com comunicação, com linguagem corporal. Eu não vou seguir pessoas que passam o dia inteiro fazendo dancinha no TikTok, porque não vai alimentar minha mente para o que eu quero ensinar. E eu sigo a Nara Alencar faz um bom tempo. E quando eu vejo os vídeos dela, eu vejo, poxa, ela saiu de um ambiente improvável. Então, se ela saiu e eu vivo também um ambiente provável, eu também posso. Porque você, como a gente falou, não é o ambiente, sim, é a mentalidade. Porque a gente é aquilo que nós pensamos. Então, se eu sou aquilo que eu penso, e eu penso que eu quero ser uma grande comunicadora, uma grande palestrante, uma pessoa de sucesso, eu vou ser porque eu sou aquilo que eu penso. Você é aquilo que pensa. E aí, antes que alguém já venha pensando, misticismo, tá em Provérbios. O homem é como pensa em sua alma. Assim como pensa em sua alma, assim é. Né? Ó, eu tenho uma pergunta aqui do Davi Outlier. Já gostei do nome, já gostei do arroba, Davi Outlier. Ele diz assim, ó. E aí, mano, hoje tenho 14 anos e tenho uma mente brilhante no termo internet. Porém, não consigo tirar isso da minha boca pro mundo. Qual é o passo para destravar? Boa, Davi. Cara, quando você fala de ter uma mente brilhante, você está falando em conhecimento de como que funcionam as redes sociais, está falando de conhecimento de tráfego pago, está falando de conhecimento de como que funciona a internet. Tem que ver o que especificamente é essa mente brilhante que você fala. Mas, para tirar da sua boca para o mundo é simples. Começa. Sabe o que você faz? Você vai pegar e vai pegar o seu celular, você vai fazer um vídeo. Por exemplo, se você entende como que funciona o Instagram, como que funciona o algoritmo do Instagram, como que eu produzo vídeo para o algoritmo do Instagram entregar. Se você sabe como que isso funciona, você pega um vídeo e fala sobre isso, tá? Ah, Thiago, eu não sei. Gente, só começa. O segredo é começar. Você acha que o primeiro vídeo do Thiago ele falava desse jeito? Você acha que no primeiro vídeo que o Thiago fez, ele tinha toda. Ele conseguia impor essa energia para se comunicar? Claro que não.
Meu Deus do céu! E aí que tá a grande questão. Você espera ficar bom para poder começar. Você começa, depois você melhora. Então, Davi, começa fazendo vídeo, mano. Ah, Thiago, eu não quero aparecer. Tudo bem, se tu manja de edição, grava a tua voz, bota alguma coisa, faz um negócio, cria uma arte, entendeu? Grava um áudio lá no status do WhatsApp. De vez em quando eu gosto de gravar um áudio lá também. Faz alguma coisa. Você só vai tirar isso da sua boca pro mundo quando você abrir ela. Enquanto ela estiver fechada, ninguém vai ouvir, ninguém vai saber que a sua mente é brilhante. Porque veja, na internet não adianta ser bom, não adianta você saber fazer, não adianta você ter um produto bom, um serviço bacana. Você tem que mostrar, você tem que parecer. E eu não sei se isso entra em conflito com o senso de moral de algumas pessoas, porque na internet as pessoas vivem de aparência. Gente, esse é o jogo. A gente tem que parecer bom. As pessoas têm que entrar no meu perfil e no perfil da Jailza e identificar. Esses caras são fera. Esse rapaz e essa moça são feras no que eles fazem, no que eles falam e na proposta que eles têm. Então, Davi, só começa. Só começa. Vai dar certo. Sim, e Tiago Davi fez uma pergunta, né? E aí, com essa pergunta dele, eu lembrei de uma questão que uma colega minha perguntou. Ela falou o seguinte, que, "Jair, eu só queria saber me comunicar com você. E aí, eu estou ajudando ela nessa questão, dela destravar a comunicação dela. E aí, eu lembrei agora de um assunto. Por exemplo, o Davi, ele quer saber, né, como se expressar, ele quer começar a trabalhar, mas aí você quer gravar, por exemplo, vamos supor, conteúdo. Você quer gravar para, como posso dizer, para você agradar as pessoas ou para você ensinar? E aí, um dos passos da comunicação, você se comunicar com as pessoas, é isso. Eu quero ensinar ou eu quero fazer ali porque eu quero agradar as pessoas? Tem que pensar essa questão. Meu Deus, você quer agradar as pessoas ou você quer ensinar? Olha, no passado, eu começava a gravar uma história e aí eu olhava a história e pensava, mas fulano vai dizer isso. Aí Exatamente. eu ia lá e apagava a história. E aí você vai pensar em Gente, cada segundo que você tem, você não vai terminar de gravar uma história nunca. Porque o seu conteúdo nunca vai estar de acordo com o pensamento, porque cada pessoa tem uma forma de analisar o teu conteúdo, de pensar diferente. Você vai gravar 500 mil stories para cada um que você tem de seguidor. exato. E aí pensa, Jailza, o que eu ia falar naquele story poderia, assim, 1.000 pessoas odiarem, mas talvez iria salvar uma pessoa. Exatamente. E às vezes a gente quer salvar, vamos supor, o mundo inteiro, mas ali você não pensa naquele serzinho ali pequenininho que você pode estar destravando. E aquele ser pequeno ele vai ajudar aquelas 1.000 pessoas que você não conseguiu agradar naquele momento. Porque você tem que ensinar. Ensinar e agradar são coisas totalmente diferentes. Gostei muito disso aí, viu? Ensinar ou agradar. Então, Davi, pega esse código. Você não precisa agradar ninguém, você só tem que ensinar. Fulano não gostou, fulano disse isso, mas vai aparecer alguém que vai ver o teu vídeo, que vai ver a tua postagem, que vai ver o teu conteúdo e falar: gostei desse cara, quero aprender com ele, tá? O Jabi Sérgios, é assim que pronuncia, eu acho, o arroba dele, ele falou assim: gostaria que vocês fizessem reflexões sobre essas. Mano, pega os versículos e manda aí, por favor, porque eu não consigo agora, tá? Eu não consigo nem sair aqui da live para poder ver, e eu não tenho uma Bíblia aqui perto de mim agora. Mas se tu puder pegar cada um e mandar aí, a gente faz uma análise assim. É... Vaúza, aí onde tu mora, obviamente, tem cemitério, não tem? Sim, Quando a gente entra dentro de um cemitério, a gente vê vários túmulos ali de pessoas que já se foram, pessoas que já partiram dessa para melhor ou para pior, não sei. Mas algo que eu entendo é que, imagina quantas ideias tinham ali, né? Imagina quantos sonhos tinham ali. Imagina quantas metas e projetos tinham.
mas que nunca foram colocadas em prática, por medo da crítica, por medo da opinião, por medo do que a família iria pensar, ou seja, influenciada pelo ambiente. Não destravou, ficou travada. Viveu uma vida inteira travada, sem deixar de desfrutar de muita coisa, porque estava o tempo todo ligando para a opinião alheia. Estava o tempo todo preocupado com o que fulano iria achar. E eu fiz um story esses dias, acho que foi ontem ou antes de ontem, não lembro. Mas assim, essa pessoa que vai te criticar, ela vai pagar a tua conta? Essa pessoa que ela tá te criticando, ela vai te fazer um pix, vai fazer alguma coisa pra você? Não? Então tá bom. Vai lá e grava teu conteúdo, filho. Vai lá mano, vou fazer acontecer, vou tocar o terror e vou crescer mesmo, que eu nasci pra ser um sucesso. É isso, tá? Os cemitérios de todos os cemitérios, na verdade, né? Eu ia falar o cemitério do Brasil, como se só no Brasil as pessoas morressem, né? E todos os cemitérios do mundo tem pessoas que viveram uma vida toda e não desfrutaram de coisas extraordinárias porque se prenderam pelas opiniões. Por quê? Não, meu pai e minha mãe disse que eu não vou conseguir, não vou conseguir. Meu professor disse que eu ia no máximo ser um atendente do supermercado, do atacadão, e aqui estou eu, sendo um atendente do atacadão. Nada contra, graças a Deus pela vida de vocês, porque quando eu vou no atacadão, eu preciso de alguém para me atender. Não é verdade? Mas veja, é o que eu falei. Você não precisa viver isso aí para sempre, filho. Você não precisa ficar aí para sempre. Você não precisa ser mal pago para sempre. Fique aí o tempo que você achar que for preciso. Aprenda o máximo que você puder aprender. Quando você vê que não dá para aprender mais nada, sai. Vai caçar o teu rumo, tá? É sobre isso. É sobre você, de fato, dar essa virada de chave e falar: eu nasci para muito mais. Todo dia eu falo isso para mim mesmo. Eu nasci por muito mais. Eu tenho certeza que você, já também nasceu por muito mais. Eu queria que você falasse algo sobre isso também. É, Tiago, você falou a questão do cemitério, né? Que ali tem muitas pessoas que não conseguiram realizar seus sonhos por conta que ficaram presos, pensando, mas será que é isso que, vamos supor, as pessoas querem? Mas aí, tem uma reflexão que eu vi recentemente que diz, qual é o lugar mais rico do mundo? E aí, eu sei que as pessoas vão achar um pouco estranho. Porém, o lugar mais rico do mundo seria o cemitério. Mas como? Por quê? Porque lá tem futuros milionários, modelos, palestrantes, jogadores de futebol, várias pessoas que deixaram de realizar os seus sonhos, como você falou, por medo, por Sim, julgamentos, opiniões das pessoas. Só que as pessoas elas não conseguem destravar porque elas não querem realizar algo por elas. Elas querem sempre fazer por todo mundo. E aí, quem é que vai fazer por você? Não que você tem que ser egoísta, você não vai ser egoísta, não vou fazer nada por ninguém, não. Mas você também é ajudar quem precisa, só que o sonho é seu. Deus colocou no seu coração, não foi no coração da sua mãe, não foi no coração do seu tio, do seu primo, é seu. Então, às vezes quando a gente comenta com alguém, eu quero ser tal coisa, e aí fulano olha para você assim e pensa, tá sonhando demais. Só que aquele sonho que você tem, esse propósito, Deus mostrou a você, não mostrou a pessoa que você contou. Então, você às vezes fica triste, né? Porque tipo, fulano não acredita em mim. Primeiro, quem tem que acreditar é você. E segundo, que o uau, sonho é seu. uau. Meu Deus, isso é muito forte. Muito forte. Porque as pessoas não sabem o que você sabe. As pessoas não viram o que você vê. E as pessoas não ouviram o que você ouve. Deus colocou um sonho no teu coração. Não foi no da tua mãe nem do teu pai. Isso foi muito forte, meu Deus do céu. Eles não entendem e não compreendem. E tá tudo bem. Eles não são seus inimigos. Não é pra você ficar, minha mãe não me entende, meu pai não me entende, eu odeio todo mundo da minha casa. Não, gente, eles não sabem o que você sabe. Deus não colocou o teu sonho no coração deles, foi no teu coração. E aí, quando você falou, Jair, ele sonha demais, eu lembro de José do Egito, né? Quando eu lembro de um versículo que a Bíblia fala que o pai deles pediu para eles, aliás, pediu para José ir lá ver os irmãos que eles estavam trabalhando. E aí os irmãos pegam e falam assim: lá vem o sonhador, né? Tem gente que fala assim,
comigo, com você, com as pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Lá vem o sonhador, o cara que fala que vai conseguir isso morando em tal lugar, né? E eu gosto quando falam isso, porque eu sou sonhador mesmo. E enquanto meu coração estiver batendo, enquanto tiver sangue rodando na minha veia, eu vou ser sonhador e vou sonhar até o último dia da minha vida, tá? Ó, o Jabe Sérgio, ele mandou aqui o versículo. Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, né? E aí ele não conseguiu colocar todo, beleza. O outro foi, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, né? Sobre essa passagem do camelo, a gente precisa entender que camelo não é o camelo Na verdade, tem duas interpretações para isso aqui. Tem uma que fala que camelo é uma corda que era usada para os barcos e tal. Eu prefiro acreditar na segunda interpretação, que é o quê? Na porta de Jerusalém, né, para entrar na cidade, tinha uma portinha que era chamada de agulha. E aí o camelo, para ele passar por essa portinha, ele precisava se abaixar. Ele precisava se curvar para poder entrar. E não podia entrar com carga nem nada. Então, a agulha é uma porta e o camelo, ele é literalmente camelo. Essa é uma das interpretações e é a que eu prefiro acreditar. Isso fala sobre o quê? Fala sobre você entender que você não é o que você carrega, que você não leva nada daqui, que você não precisa, e que você não pode estar carregado de preocupações, não pode estar carregado sabe, de soberba, de orgulho, entendeu? E aí você mandou outro versículo que fala, não acumuleis para vós o tesouro sobre a terra. Veja, a gente está falando desde o começo, que é aí que muita gente se perde, muita gente se erra, achando que a gente está falando só junta dinheiro mesmo, acumula riqueza, acumula tesouro, corra atrás do dinheiro desesperado. A questão aqui não é correr atrás do dinheiro desesperado, a questão aqui é assumir a identidade que a gente tem. Tá bom, Jabe Sérgio, né? Não é sobre viver pelo dinheiro, mas é fazer com que o dinheiro ele seja seu servo e não seu senhor. É ter um coração que domina sobre todas as coisas. Deus fez o homem para dominar, não para ser dominado, tá? Então, assim, eu entendo o seu pensamento, eu já pensei isso também um tempo atrás, e toda vez que eu via alguém falar sobre dinheiro, eu trancava o coração. Não, você tá maluco? Dinheiro não, isso é coisa do diabo, né? Mas, em nome de Jesus, a gente vai destravar essa mentalidade aí, viu? Não tô falando que você é travado, porque talvez você manda esse versículo só para tirar alguma dúvida. Mas é isso que eu tô te falando. Depois, se você quiser conversar comigo no particular, a gente pode conversar sobre isso daí mais aprofundamente, né? Mas assim, não é sobre acumular tesouro na terra, é sobre transbordar. E aí que tá a diferença. Você mandou um versículo que o versículo usa a palavra acumuleis, ou seja, do verbo acumular. E a gente está falando sobre transbordo, é diferente. Não é juntar para mim, é me encher a ponto de transbordar para as pessoas. Tá bom? Eu acho que tá respondido, né? Rodrigues, eu nasci para muito mais. É isso aí. Jair, eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Aonde tu mora? Você já recebeu crítica já? Sim, Como é que foi? sim, foi. Você fica meio. Por quê, né? Pensando, por quê? Eu não tenho o direito de sonhar, de querer algo diferente por conta do lugar? Por conta que as pessoas não conseguiram, que elas não querem, ou talvez acham que não podem. E eu também tenho que ter essa mentalidade. Uhum. Eu tô com uma dificuldade no meu Instagram, que é o seguinte, é fazer com que as pessoas me vejam como autoridade no que eu falo. Porque a maioria dos meus seguidores são pessoas que me conhecem de perto. E aí você sabe que é um pouco complicado, né? As pessoas que já te conhecem falam, o Thiago mora ali e tal, né? Enfim. E aí eu descobri que para você ser autoridade, demonstrar autoridade naquilo que você fala, você não precisa fingir ser alguma coisa. E que muita gente se perde também, de querer fingir ser algo que não é. Você não precisa fingir nada.
Você só tem que deixar fluir aquilo que já está aí dentro de você, tá? Acho que a live travou. Oi, som. Alô? Estamos de volta? Sim, tinha dado uma parada. Pode faltar. Sim. Então, veja, se você que está aí vendo agora está pensando, pô, me inspirei, agora eu vou criar conteúdo, agora eu vou virar o louco, vou tocar o terror. Não precisa fingir, tá? Seja você. Você não precisa falar igual o Thiago, você não precisa ser igual o Thiago, você não precisa copiar ninguém, você precisa ser você. Abra a câmera e libere aquilo que você já carrega. É isso que eu acredito. Gente, a minha pior dificuldade é seguir roteiro. Eu não consigo seguir roteiro. Eu não consigo seguir. Pra mim precisa ser espontâneo. Pá, 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 pá. E por mim eu ficaria aqui a noite toda falando. Mas não é porque eu tô fingindo ser alguma coisa, é porque eu tô liberando o que eu carrego. Tô liberando o que tá dentro do meu coração, tá? Então você já está começando a destravar a sua mentalidade. Não precisa copiar ninguém. Porque esse aqui é um erro que a gente comete, a gente que cria conteúdo, é de querer se comparar. E aí você entra lá no Instagram de certas pessoas, a pessoa tem milhões de acessos porque ela usa isso e aquilo, aí você fala, eu vou fazer também. Não, não precisa. Seja você, tá? Ah, mas o que eu falo, que é comunicação, tem um monte de perfil no Instagram que fala, mas ninguém fala como o Thiago. Essa é a questão. Ah, tem um bocado de gente que fala sobre linguagem comportamental, comportamento humano. Sim, mas ninguém fala como a Jailza fala. Essa é a questão. Isso. É, como você tem naquele momento, é que eu acompanho a Naira Alencar e ela trabalha com comunicação. Eu quero trabalhar com comunicação, porém, eu vou assistir o conteúdo dela não para copiar, mas para modelar. O que ela expressa é que eu poderia modelar da minha forma, do meu jeito de explicar, do jeito de ensinar. Então, não é sobre você copiar, é sobre você adquirir para você, mas explicar do seu jeito e acrescentar a sua ideia, o que você tem para falar, o que você tem para ensinar. Perfeito. Deus abençoe a internet da Jailza em nome de Jesus. Tá bom. Ó, o Davi, ele colocou aqui, tenho muita gíria na fala, vício de palavras e tal. É cada crítica ou elogio. Aliás, e cada crítica ou elogio muda a minha forma de pensar, como faço para ter essa firmeza na comunicação. Em relação a gírias e falas, Davi, não precisa se preocupar com isso. Isso é com o tempo, né? Né? Eu fiz uns cortes de uma palestra que eu dei uns dias atrás que eu falei sobre vício de linguagem. E eu mesmo cometo vício de linguagem. Às vezes eu falo né, às vezes eu falo tipo. Mas assim, não é algo que eu me preocupo. Com o passar do tempo, com as vezes que você vai praticando, você vai ficando bom nisso daí, tá? Só seja consciente. Quando você estiver comunicando, quando você estiver diante de uma câmera, não fica pensando no que você vai fazer depois. Não fica pensando no almoço, não fica pensando. E aí, não. Esteja presente, esteja naquele momento e comunique. Simples assim, tá bom? E aí ele botou aqui também. Trabalho com PLR, marketing digital e estou entrando no mercado do Bitcoin. Um tempo atrás eu fiquei na lista de um dos melhores editores de vídeo do Buriti. Mas sempre foi intermediado pela empresa por conta do medo da comunicação. Ah, então tu não se lançou no mercado, né? Tu faz um trabalho para uma empresa. Entendi. Então, dá visão, é isso que eu tô te falando, cara. É começar, mano. Entendeu? Você já presta serviço para uma empresa, você já pode usar isso como referência, mas é criar teu conteúdo, velho. É ir pra cima, é lançar o Davi. Por enquanto, tu tá promovendo uma outra empresa, porque tu presta serviço para ela. Agora é lançar você, cara. Dá visão, pá. Tá bom? Bonezinho OFC. Olá, boa noite. Tenho grandes planos sobre comunicação e objetivos, mas sinto que quero fazer mais para mostrar e não pelo ser. Como posso mudar isso? Conheça quem é você, irmão. Se conheça. Se você ainda não está fazendo pelo ser, mas pelo mostrar, é porque você ainda não sabe quem é você. Tá bom? Você está querendo agradar. Você está querendo mostrar. Olha como eu falo bonito, olha como eu sei editar, olha como eu sei fazer. Enquanto você tiver isso, porque isso gera um senso de perfeccionismo. Enquanto você tiver isso daí, você nunca vai destravar de verdade. Você vai estar sendo um personagem. Do dia que eu entendi, cara, dane-se se fulano vai achar bom, se não vai achar, vou ser eu aqui dentro da câmera e acabou. Eu acabei me conectando com muito mais gente que hoje eu tenho o prazer de estar perto do que antes, que era só alguém que queria aparecer. E, Jaísa, pode ficar à vontade para responder também, tá? Tá.
Você falou, Tiago, da questão, da pergunta aqui do Jabes. Qual o primeiro passo para alguém que deseja sair de uma mentalidade de escassez? E aí, vamos por parte. Primeiro, para ter uma mentalidade daquele que quer sair da escassez, né? Como a gente está falando aqui, primeiro é você mudar a mentalidade. E aí, qual o primeiro passo? O primeiro passo é você aprender a enriquecer a sua mente, porque pensar como uma pessoa milionária, ter uma mente sem escassez, não é você ficar 24 horas pensando em dinheiro. É claro que a parte financeira ela vai vir como consequência. Só que uma mente rica, para você conseguir sair da escassez no físico, você precisa alimentar ela de hábitos ricos. E aí, esses hábitos, assim como a gente tem os hábitos físicos, ou seja, treinar, ir à academia, se cuidar, ter uma alimentação saudável, a gente também precisa alimentar a nossa mente. E aí, para a gente sair dessa escassez, o que a gente precisa fazer? Primeiro, aprenda os hábitos que você pode moldar e colocar na sua mente. E aí, eu listei alguns aqui que eu uso diariamente para sair dessa escassez física, mas primeiro mudando aqui. E o primeiro é o método da visualização. Porque tem uma frase que diz, veja, depois seja. E se eu vejo, por exemplo, eu me imagino, eu estou fechando o olho aqui, estou imaginando quem eu quero ser, como essa pessoa se comporta, onde ela vive, com quem ela anda. E aí, você imaginando detalhe por detalhe, a nossa mente, ela não consegue diferenciar o que é imaginação e o que é realidade. Então, se eu estou imaginando detalhe por detalhe, até o sentimento, que às vezes eu pratico o método da visualização, e eu começo a sentir o sentimento que eu estaria sentindo se eu estivesse lá naquele lugar realmente. E aí, quando você abrir o olho, a sua mente vai pensar, ué, ele não estava aqui? Ele não estava vivendo esse momento? Como é que ele não está mais? E ela vai querer a todo custo que você volte para aquele momento. E aí você vai começar a ter impulsos para você ser mais produtivo, para você buscar um meio de chegar aonde você estava naquele momento. E o segundo passo é você pensar positivamente. Que a gente escuta algumas pessoas falando, só que elas não explicam claramente o porquê do pensamento positivo é muito importante e é considerado um hábito mental muito importante. Porque quando você pensa positivamente, você falou logo no começo da live, o pensamento gera emoção, que gera reação. E aí, se eu penso positivamente, as minhas emoções vão ser de alegria, vão ser de que eu posso, de que eu consigo. E aí, essas emoções, elas vão gerar, vamos dizer, uma clareza. E essa clareza vai me trazer certeza de que eu posso. Vai me trazer segurança. E essa segurança vai me fazer ser mais produtivo, vai me fazer ter coragem e perder o medo e começar a ativar realmente essa mentalidade mais na prática, no físico. Então pega o código aí, Jabs. Pega o código, tá? Sobre isso daí, Jair, eu até quero avisar ao pessoal que a gente já está encaminhando para o final da live, né? E, na verdade não é só uma live, é uma aula, né? Tem sido uma aula. Vamos aguardar pelos cortes aí. Mas assim, se veja já numa realidade onde você não é mais essa pessoa que você está sendo, tá bom? Se veja numa realidade onde você ganha muito mais, onde você frequenta lugares diferentes, onde você é, é uma pessoa completamente nova. Comece a se ver. O que a Jailza falou é muito profundo e eu até fiquei um pouco assustado, porque isso aí é coisa de mentoria pesada, tá? Isso aí é coisa pesada mesmo, assim, absurdo. O fato de você se ver numa realidade e aí você abre os olhos e fala, ué, não entendi. E o nosso cérebro ele não sabe diferenciar do que é real ou não. Então eu daqui do meu quarto eu consigo gerar dentro da minha mente a mesma emoção e sentimento de estar lá em Dubai. Só de imaginar e ver. Então assim, se você aprende a brincar com isso, se você aprende mano, você vira uma máquina, meu irmão. Então assim, loucura demais isso daí, tá? Eu queria já dar minhas últimas palavras para a gente encerrar. Eu queria fazer um convite para você que ainda não me segue, me seguir, tá bom? Tô com o meu direct aí disponível para a gente trocar ideia.
certo? E vamos para cima, vamos tocar o terror. Essa aqui é a primeira de muitas lives aí que a gente vai estar produzindo. Quem sabe futuramente a gente não lance aí uma mentoria exclusiva paga, não é verdade? Quem sabe, né? A gente pode ver essas possibilidades aí, mas eu queria, gente, agradecer de coração cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, cada um de vocês que acreditam. Se você está aqui até agora é porque você acredita no que a gente fala. E é o que a gente vive de fato. Então, assim, quero deixar o meu abraço e dizer que é só o começo, tá bom? A gente vai viver coisas extraordinárias. Eu quero que você que está me assistindo agora participe disso conosco. Eu não quero que você apenas fique no Instagram consumindo conteúdo, vendo gente ficando rica e você aí continuando com essa vida medíocre, não. Quero que você também tenha uma história extraordinária, que você entenda que você nasceu para mudar a história da sua família. E você vai ser o primeiro milionário da sua família. E você vai inspirar muita gente aí onde você mora. Tá bom? Essa é a minha declaração final. Sim, e Tiago, eu lembrei que você falou naquela hora sobre José, que ele estava ali e ninguém acreditava nele. E aí ele foi levado, aconteceu umas situações que ele foi levado, né, para aquele ambiente onde ele sofreu e virou escravo. Só que, às vezes a gente reclama do ambiente que a gente vive. Ai, por que que eu nasci aqui? Por que que eu moro nesse lugar tão escasso? Mas e se você nasceu nesse lugar escasso, que ninguém ainda mudou, ninguém conseguiu mudar, porque é você que vai dar a virada nesse lugar aí, que ninguém conseguiu, que ninguém acreditava que era possível. Putz, é sobre isso. É sobre isso. Jailza, foi um prazer enorme. De verdade. De coração. Foi um prazer muito grande estar aqui contigo. Prazer muito grande de verdade. A gente teve aí. Foi mais de uma hora, né? Foi uma hora e alguns minutos aí. Então, mais uma vez, obrigado de coração, tá? Você quer deixar alguma última palavra? Na verdade, eu quero te agradecer, Tiago, pela oportunidade, porque as pessoas, algumas eu sei que sempre tem aquelas que criticam e que assistem não com a intenção de aprender, né? Mas com a intenção de, vamos dizer, criticar, de analisar se está dando tudo certo. E aí, para quem vê, acha que é uma oportunidade simples, uma oportunidade pequena, mas não imagino o quanto que é prazeroso para você ser reconhecido por alguém que é fera na comunicação, como você, e que reconhece o potencial que as pessoas não veem. Mas eu quero agradecer pela oportunidade de repassar o meu conhecimento, de ajudar quem também vive na mesma situação e que, se Deus quiser, a gente ainda vai transformar muitas e muitas vidas, mesmo à distância. Sim. Vamos para cima então, gente. Obrigado mais uma vez. Um cheiro no coração de vocês e tamo junto. Essa live vai ficar salva aqui, né? Na verdade, no perfil da Jails. Aí eu já peço para vocês lá depois você me coloca como colaborador aí, tá bom? Então é isso. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Valeu, até a próxima.